Boa noite, torcedor. Está chegando, estreando a temporada 2019, o nosso programa Papo de Futebol, nesta sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019. Estamos aqui na Tabocas FM, também no site tabocasfm.com.br, nas redes sociais Papo de Futebol, tanto no Instagram como também no Facebook, e também no canal do YouTube. Então a produção, vamos lá, o boa noite inicial ao Everson Vasconcelos. Boa noite, Everson Vasconcelos. Boa noite, Rômulo de Deus. Boa noite, amigos também da Tabocas FM e também ao vivo no nosso YouTube. É isso aí, um forte abraço a todos. Vamos falar de futebol hoje à noite, estreando aqui na Tabocas FM nesta sexta-feira, lembrando que será toda sexta-feira das 20 às 21 horas, também no nosso site tabocas.com.br e no aplicativo Tabocas no Android no seu celular. Boa noite, Osman Prado. Muito boa noite, Rômulo, os ouvintes da Tabocas FM, o Everson Barbosa, os convidados, Rafael Araújo, o técnico Fernando Alcântara, e debater muito sobre o futebol pernambucano, falar sobre o Guia e os demais adversários do Vitória e, em primeira mão, Rômulo, falar do provável time do Salgueiro para o início do Campeonato Pernambucano contra o time do Vitória. Ok, e a gente também tem aqui, podemos dizer, começando bem, a temporada 2019, com o treinador, o Fernando Alcântara, está aqui, ele que tem essa missão, de levar o Vitória aí para uma grande conquista. Boa noite ao treinador Fernando Alcântara aqui na Tabocas FM. Boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui, a todos os ouvintes da Rádio Taboca. Espero colaborar aí com o programa de hoje da melhor maneira possível. E o Fernando também trouxe o seu talismã, né, Fernando? Por coincidência, o nome dela também é Vitória, né? Exatamente. Assim que nós soubemos que a esposa estava grávida, eu já na carreira de treinador, aí não foi muito difícil a gente achar o nome, né? Porque um treinador que se preze tem que ter a vitória sempre em primeiro lugar. E foi assim que a gente escolheu carinhosamente o nome da nossa primeira filhinha, a Vitória. Ok, seja bem-vindo à cidade de Vitória de Santo Antão. Também estamos aqui com o zagueiro, o Rafael. Boa noite, Rafael. É um prazer também estar aqui com você na Tabocas FM. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que fazem o programa, né? Dizer que muito agradecido pelo convite e espero que seja uma noite maravilhosa de falar um bate-papo legal, né, sobre futebol. Correto. Então, o Papo de Futebol, vamos até as 21 horas, né? Agradecer também aos amigos ouvintes, o André, não é isso, Osman? Você que tá aí da retaguarda aí, o Fafá, né? Quem mais tá aí conosco? André, Fafá, Caissara, Gabriel. Toda a turma aí, você que está em casa, né, no seu carro, na praça, onde quer que você esteja, na internet, nas redes sociais, sejam bem-vindos. E a gente está aberto para que você faça pergunta também aqui no nosso Papo de Futebol. Pelo WhatsApp, não é isso, Everson? Fala aí. É isso aí, você pode participar pelo WhatsApp aqui da Tabocas FM 3523-3304, que aí eu vou estar aqui para falar do amigo torcedor. E sobre o tema, né, Rômulo? A gente já pode soltar o tema aí na tela. Pode soltar na tela. E também, para quem tá ouvindo a nossa Tabocas FM, e deixa eu ver aqui qual é o tema. É o seguinte: Campeonato Pernambucano ou Copa do Nordeste? Qual você prefere, amigo torcedor? Então você pode participar pelos nossos canais de interatividade. WhatsApp 98453-3350 ou também 3523-3304, ou você pode mandar um direct aqui pelo Instagram da Tabocas FM. Mande um direct no seu Instagram, você está vendo a gente pelo YouTube e também pelo Facebook. A gente também pode falar aqui e debater, jogar aqui na mesa a sua opinião, amigo torcedor. São 20 horas e 10 minutos. Também temos aqui o grande torcedor que representa o estado de Pernambuco, o Cangaceiro Destemido, esse cara que é sucesso nas redes sociais e continua aqui conosco também. Não poderia deixar de trazer ele aqui, também na equipe do Papo de Futebol. Ele hoje veio com uma camisa bonita, a camisa do Vitória. Cangaceiro Destemido, boa noite. A sua pitu já está aqui guardada para você tomar daqui a pouquinho. Boa noite, Cangaceiro Destemido.
Boa noite a todos que se encontram aqui presentes. Eu sou um torcedor fanático e doente. Viu? O cara falar do Vitória eu brigo. Porque é uma camisa que eu tô com ela aqui, é uma das primeiras. Já botar dinheiro nela eu não vendi. E eu não dou fim a essa camisa não, só quando eu morrer. Cangaceiro Destemido, tome logo a sua pitu, né? Quero mandar um forte abraço ao grande empresário, empreendedor, o senhor Alexandre Ferri, a Helder Neri, né? A Maria José, toda a equipe da Pitu que sempre abraça, né, os nossos projetos, né, e mais um projeto aqui onde a Pitu está conosco nas redes sociais, no site, né, e também nesse programa Papo de Futebol. Então a Pitu, grande patrocinador, também a Segue Fácil, a sua corretora de seguros, Conserta Smart. Seu celular quebrou, vai lá no Vitória Park Shop, você dá um passeio no shopping e conserta seu celular na Conserta Smart. Via Brasil, a sua agência de carros novos e usado. Lá em Gravatar, né, bem pertinho, e também aqui em Vitória, na frente do Park Shopping. Facol, Faculdade Osman Lins e Fairplay. Mas vamos deixar de blá blá blá, né? O Cangaceiro já tomou a sua pitu, daqui a pouquinho você faz a sua pergunta, tá bom, Cangaceiro? Guarda aí e vamos, né? Com a pergunta inicial, eu queria que o Everson reforçasse para a gente já conversar aqui na mesa, né, a respeito dessa pergunta que foi escolhida pelos próprios internautas, né? É isso aí, Rômulo. A pergunta é o seguinte: o nosso tema de hoje a gente vai colocar aqui na mesa, mas você que está ouvindo a Tabocas FM, assistindo a nossa live pelo nosso YouTube, também pode participar dessa pergunta, que é a seguinte: Campeonato Pernambucano ou Copa do Nordeste? Qual o torcedor prefere? A gente sabe que tem a rivalidade local, né, e também a questão técnica de força da Copa do Nordeste. E aí, torcedor? Qual você prefere? Essa é a pergunta do dia para o programa Papo de Futebol dessa sexta-feira. Ok, a pergunta já foi jogada no ar e aí vou deixar o pessoal pensando um pouco, né? E vamos fazer a pergunta aqui para o treinador Fernando Alcântara, que chega em Vitória de Santo Antão, né? Ele conhece muito bem o campeonato pernambucano, mas eu queria que ele passasse um pouco da sua história ao torcedor vitoriense, né? Antes de responder essa pergunta, né, do tema do programa. O Fernando tem uma vasta experiência, né? Foi jogador, né? A gente conversando aqui em off. Eu queria que ele passasse aqui para os ouvintes da Tabocas FM. Não é isso, Fernando? Sim, na verdade eu me considero um amante do futebol, né? Quando garoto, meu grande sonho era de ser jogador de futebol. Conseguir realizar esse sonho, que é muito difícil num país como o nosso, né? Não só pelas as poucas estruturas, né? Embora sejam muitas pessoas envolvidas, mas estrutura, na acepção da palavra, profissional, são poucas. Agora melhorou, mas na época lá de trás as situações que a gente encontrava eram um pouco precárias, né? E foi assim que foi a minha infância. Eu consegui, com muito esforço, muito sacrifício, ajuda dos meus pais, dos meus avós que me criaram, realizar esse sonho. Tive um início na base do Juventus, depois passei pelo Corinthians, tudo na base, e cheguei ao profissional da Portuguesa, na década de 80, no finalzinho da década de 80. Fui emprestado a uma equipe pequena do Paraná, que disputava na época a segunda divisão. Conseguimos o acesso para a primeira divisão, e eu me lembro que em 90 eu vim para a equipe do São Caetano, que era o segundo ano do São Caetano. O São Caetano ele foi fundado em 89, né? Era o antigo Saad. E nesse período eu vinha sofrendo com uma contusão que me incomodava muito e me limitava de jogar num nível mais alto, né? Que era uma lesão que eu tinha no ombro, 12 luxações no ombro esquerdo e uma no direito. Não parece ser uma coisa tão importante, mas só quem tem esse tipo de contusão, que é uma frouxidão ligamentar, que a gente fala, né? Sabe o quanto é complicado. Na época, a cirurgia para poder fazer com que a coisa tivesse um melhor
né, desfecho, a reparadora no caso, não era tão avançada, né? O processo cirúrgico não era tão avançado como é hoje. Hoje eu vejo atletas, já vi atletas que têm o mesmo problema, os caras fazem a cirurgia e ficam praticamente, né, novos. Na época não era tão simples assim. E aos 25 anos, depois de muitos problemas, muito sofrimento, dor e tal, eu resolvi encerrar a carreira prematuramente. Hoje eu tenho 52 anos, né? E o que me sustenta como profissional, agora como técnico, ainda é o sonho que eu tinha quando eu era garoto, de ser jogador de futebol. Todas as vezes que eu estou no campo, dando treino ou em um jogo, eu me transporto para os meus atletas. Então, tudo que eu passo para eles é o que eu gostaria que, como fosse, estivesse passando para mim mesmo. Então, eu não consigo me separar daquele garoto com aquele sonho de jogador de futebol com o técnico, simplesmente, não. Tanto é que todas as vezes que a gente tem que analisar, avaliar um atleta e dispensar, eu não consigo fazer. Eu não consigo falar para o atleta, você não vai ficar. Eu não consigo, eu passo isso para um auxiliar, porque é como se fosse falando para mim, entendeu? Então, para mim, ser hoje o técnico de futebol é uma missão muito importante e que vem muito bem, assim, muito bem clara na minha cabeça com os ônus, né? De responsabilidade, de comprometimento, compromisso para comigo primeiro e para os meus comandados, né? E os bônus disso é quando a gente consegue atingir os objetivos em todos os sentidos, não só dentro, mas também fora de campo, e conquistar as coisas que a gente planeja, né? A sua posição de origem, Fernando? Eu sou era meio campista, né? E eu até falo que um cara que joga no meio de campo, ele nunca pode bater o carro, porque tem que ter visão periférica na frente, do lado e até atrás. Então, eu nunca me conformei se um cara que jogou no meio campo bateu o carro, porque ele tem que ter a visão periférica e tem que ter também essa coisa que eu sempre falo, a antevisão. Antes que a bola chegue no pé, o cara tem que saber o que vai fazer, porque se ele perder o tempo para olhar para baixo, para ver a hora que a bola chega no pé, hoje em dia com as compactações, né, como as equipes jogam atualmente, de forma compacta e com muita intensidade, principalmente na questão física, né, hoje em dia, se o cara for baixar para olhar a bola chegando, já não tem mais condição de dar solução para o lance. Então esse é o Papo de Futebol, você que está acompanhando pela Tabocas FM nas redes sociais, né, no nosso Papo de Futebol, Instagram, no Face e no canal do YouTube, Rádio e-mail Oficial. Estamos com o Darlan Souza, daqui a pouquinho, Darlan, a gente vai colocar você, mas já falamos da história do Fernando, né, como jogador e agora como treinador. Como é que foi que surgiu depois do São Caetano? Aí veio a história do treinador, né, do Fernando Alcântara. Pois bem, aos 25 anos eu tive que, como eu estava falando inicialmente, eu tive que encerrar prematuramente a carreira e o sonho, né? Com 26 anos, ou seja, um ano após, eu me lembro, eu não conseguia nem assistir jogo em televisão. Tudo que era futebol, eu estava do outro lado. Se estivesse passando um jogo na televisão, eu estava do outro lado. Eu acho que talvez eu tenha entrado num processo de depressão, né? Porque você se apartar de uma coisa que você ama de forma brusca, isso psicologicamente acho que não foi muito legal. E aos 27 anos eu entro na faculdade de Educação Física e o sonho revigora dentro assim de mim. E aos 27 para 28 anos eu já estava novamente num campo de futebol, mas agora do outro lado, como comissão técnica. E foi nessa época, por exemplo, que eu conheci o Magrão, que hoje ontem eu tive o prazer de reencontrar no evento da federação, né, na Globo, da estreia do Campeonato Pernambucano lá em Recife. Eu iniciando minha carreira de técnico e ele também. Nós trabalhamos, eu tive um privilégio enorme de trabalhar com o Magrão em São Paulo, no clube, na equipe do Nacional, da capital paulista.
E assim, foi tudo assim que começou. Eu, rapidamente, eu vi essa oportunidade como a única na minha vida de poder estar ali, podendo sentir novamente toda a emoção que um jogador de futebol, no caso, consegue também, mas só que um pouquinho diferente. E aí a faculdade me abriu portas que eu não saberia, se não fosse a faculdade, como seria. Em 2000 eu recebo um convite para ir para... Primeiro convite meu internacional, eu fui para o Real Madrid, a convite do senhor Vicente Del Bosque, fazer um estágio no Real Madrid. Hoje, já era na época, uma equipe vencedora na Europa, no mundo. E hoje tem somente 13 Champions League, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa minha primeira experiência fora do país. E foi logo num clube da dimensão do Real Madrid, que, aliás, é um clube do coração do meu avô. Eu fui criado por um espanhol, Juan Amat González, que ontem, inclusive, anteontem, dia 16, se tivesse vivo, estaria fazendo aniversário, né? Fui criado por ele. E desde criança, você vê como que a vida é. Desde criança eu ouvia meu avô falando sobre Real Madrid, sobre a vida dele na Espanha e tal. E aos 31 anos eu estava desembarcando em Madrid, justamente no Real Madrid. E aí, quando eu chego na Espanha e vejo, consigo, né, ter a oportunidade de ver a forma como o espanhol, propriamente dito, o europeu, vê e pensa futebol, aí eu percebi que eu precisava aprender, que eu não sabia nada. Real Madrid, em seguida... Real Madrid foi meu primeiro estágio internacional. Veio o Rayo Vallecano, que é um clube da mesma cidade. Tive um aprendizado muito grande. Na época o treinador se chamava Juan de Ramos, que depois estava iniciando a carreira e depois, inclusive, veio a dirigir o próprio Real Madrid, né? E eu também acabei dirigindo uma equipe sub-20 na própria Espanha, que disputava a primeira divisão. Então eu acabei jogando contra o Real Madrid, Atlético de Madrid, e assim foi, né? Fiquei por 2 anos em Madrid e logo voltei ao Brasil. A minha volta ao Brasil foi justamente na Portuguesa. Surgiu uma oportunidade de eu iniciar a minha carreira mais, digamos assim, de forma mais solo, né? Sozinho. Até então, no Nacional, eu trabalhava mais como auxiliar. E na Portuguesa, em 2000, no Sub-17, quando eu comecei a desenvolver e implementar as coisas que eu aprendi lá fora, desde 2000, aí eu tive ideia e dimensão o quanto seria difícil fazer isso no Brasil. Porque, infelizmente, o Brasil, né? Nós, brasileiros, nós temos uma coisa... temos muitas coisas boas, mas nós temos uma coisa que impede da gente crescer no futebol, principalmente. Eu falo do futebol porque é a minha área, né? A gente tem essa pseudo-arrogância de achar que a gente sabe mais do que todo mundo, isso não é verdade. E eu posso estar aqui conversando com vocês e colocando algumas situações que provam isso. Por exemplo, se tirar o Pelé da história, como que fica o Brasil? Pelé ganha. Então, o Brasil ganhou o tricampeonato, melhor dizendo, em 70 e ficou 24 anos sem ganhar absolutamente nada. É impossível, se você tiver um critério de ser imparcial e analisar essa situação, é impossível você falar que o Brasil tem hegemonia no futebol. Logo, se você falar, se você for para um outro esporte, como por exemplo o basquete, e você perguntar quem tem hegemonia no basquetebol, todo mundo fala com propriedade, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos detêm uma porcentagem muito alta, mais de 70% dos títulos mundiais disputados. E isso sim é uma hegemonia, né? O Brasil agora são 5 títulos, né? Mas nós temos aí alguns países europeus com 4, acho que é a Alemanha e a Itália. Então não dá para falar que é hegemonia. Então quando eu percebo as coisas, quando eu começo a enxergar de perto, né? Porque uma coisa é você estar de longe, você ouvir falar, outra coisa é você estar dentro e vivenciando. E aí eu comecei a entender uns detalhes bem pequenos, mas que faziam diferenças. Por exemplo,
Se você, num trabalho, vou fazer eu vou exemplificar aqui, um trabalho simples, um rondo, que aqui fala um espaço reduzido, aqui no Brasil, aqui nós estamos aqui, ó, 4 contra 1 no meio. Como que seria feito esse trabalho no Brasil? Esse vai querer dar uma caneta, esse vai querer dar outra, eu vou querer dar outra. Lá na Europa, eles vão querer dar um passe certo para fazer com que a bola chegue ao companheiro da melhor maneira possível. Então, esse pequeno detalhe faz uma grande diferença, porque o passe é o fundamento mais importante do jogo. Ô Fernando, aí é onde entra a coletividade, não é isso? Eu ia falar se for... Justamente a gente analisar, né, aquele lado da Alemanha, naquele 7-1, em cima da nossa seleção brasileira, né? Exatamente. Eu ia fechar com essa observação, mas você foi muito feliz. Se o jogo é coletivo, o passe ele tem que ser desenvolvido de forma coletiva e com critérios. Claro que você vai precisar de um jogador para superar uma linha, infiltrar, como o Messi faz. Porém, se você pegar os lances do Messi, você vai perceber que ele faz lances agudos e verticais na direção do gol. Ele não é aquele jogador para ficar driblando de lado e tal, né? Então, eu vejo essa grande questão aí da metodologia e da cultura tática, de como ler e interpretar o jogo. Essa para mim é uma coisa que, graças a essa minha oportunidade, curiosidade de ir lá para fora e aprender, e continuo aprendendo, porque o futebol ele apresenta novidades e nos traz aprendizado a todo tempo, para aquele que tem realmente essa visão, né? Esse querer de aprender. E é isso que me mantém vivo e ao mesmo tempo me mantém jovem, né? Porque eu tenho sede de estar sempre aprendendo, indo buscar aquilo que eu acredito. Outro exemplo, dentro disso daí que nós estamos falando, é o Brasil agora no Mundial. Eu estava nos Estados Unidos, cheguei um pouquinho antes de vir para cá, e estava assistindo aos jogos da Copa do Mundo lá. E quando foi o jogo Brasil e Bélgica, eu já tinha noção mais ou menos do que ia acontecer, pela forma como o Roberto Martínez lê e fazia o time jogar. Eu sabia que ia ter uma fixação de pares dos lados, porque o Marcelo é mais um na frente, ele não é um jogador que consegue desenvolver um jogo defensivo, né? E o Brasil jogando com linha de 4, ele era um dos jogadores da linha. Eu sabia, eu tinha toda essa leitura, porque eu também acredito nessa forma, nesses conceitos, nesses princípios. E aí nós tínhamos o jogador, vamos dizer assim, né, tecnicamente avaliado e carimbado aqui como sendo um dos melhores do mundo, aqui no Brasil, com todos os privilégios que a comissão dava a ele, porque vamos lá, né? Eu acho que a coisa ali se perdeu também nessa situação, né? Comando, né? E aí deu no que deu. Ok, é o currículo, né, do grande treinador aqui, do treinador Fernando Alcântara. A gente vai agora com o Rafael, né? O Rafael, para o torcedor conhecer o zagueiro que chega aqui no Vitória, teve passagem no Santa Cruz, Campinense, né? No 13, não é isso, Rafael? Boa noite mais uma vez. Eu queria que você falasse aí para o torcedor, né, do Vitória, o ouvinte da Tabocas FM, para a gente entrar no nosso papo, né? A gente está no primeiro tempo, vamos dizer assim. Você passou em quais foram os clubes? O meu começo, né, da minha história como atleta profissional foi aqui no Vitória, né? Em 2099, que diga, né? E daí por diante, não me profissionalizei no Vitória, depois eu fui para Santa Cruz e daí foi onde eu dei a trajetória no futebol, né? E em seguida a gente conquistou algumas coisas, né? Como campeão pernambucano, vice-campeão brasileiro em 2005 pelo Santa Cruz. E daí por diante a gente teve a oportunidade de trabalhar em outros clubes, né? Como o CSA de Alagoas,
13 da Paraíba, Campinense, Grêmio Barueri, né, e outros clubes aí que, graças a Deus, a gente conquistou e fez algumas histórias por onde a gente passou. Ok, então o Rafael também, o ouvinte, está acompanhando pela Tabocas nas redes sociais, né? Pode aí interagir conosco pelo WhatsApp, o 3523-3304. Vamos agora entrar na pergunta, viu, Everson? Eu queria que você iniciasse para a gente, se já tem algum ouvinte, algum internauta que já perguntou, né, a respeito, se você, torcedor, acha o Campeonato Pernambucano ou a Copa do Nordeste, qual dos dois que você prefere? Qual que leva mais emoção para você como torcedor? Não é isso, Everson? É isso aí. Você pode participar também pelo WhatsApp aqui da Tabocas FM. É o 3523-3304. Mande seu recado aqui pelo WhatsApp da Tabocas, que a gente vai ler ao vivo aqui para você e para todos os ouvintes da Tabocas ficar sabendo. E também a mesa redonda aqui da nossa Tabocas FM do Papo do Futebol. Já tem aqui o Bill Pena, disse o seguinte: eu prefiro o Campeonato Pernambucano, pois eu posso tirar onda com o time rival no outro dia. Aí. É o grande diferencial, né? É verdade. Vamos lá, vamos adiante. Aí tem a próxima aqui, a Juvita Andrade, disse o seguinte: realmente, o Campeonato Pernambucano ainda está na nossa paixão, até porque é uma Copa nova. A Copa do Nordeste é uma Copa nova em relação ao Campeonato Pernambucano. E é isso. Ainda está no costume dos torcedores, segundo também a Juvita Andrade. É mais uma, 2-0, eu vou hein? colocar você encostado aí para que você possa dar a sua opinião, que a gente vai perguntar aqui na bancada. O Osman vai falar. O pessoal aqui, os torcedores, vão aproveitar para que ele dê a sua palavra também. Veja só, sua amigo, opinião, Everson. Amigo torcedor, é o seguinte: eu concordo em relação à tradição do Campeonato Pernambucano. Agora, a minha preferência é pela Copa do Nordeste. Eu sei que ela é mais nova em relação ao Campeonato Pernambucano. Tivemos aí a profissionalização do futebol em Pernambuco pelo Campeonato Pernambucano, mas a Copa do Nordeste, com certeza, viu, Rômulo, amigo ouvinte e amigos da bancada, ele é um nível tático bem mais forte, até porque são os melhores do Nordeste, toda a temporada estão lá, né? Então eu posso jogar com grandes equipes para poder ir brigar numa Série A, numa Série B com um nível mais elevado. E aí, então Osman? essa é a minha Osman visão. tá fazendo uma cara assim que não gostou não, né, Osman? Vamos Ainda passar. prefiro o Campeonato Pernambucano, Rômulo. Qual o motivo, Osman? O motivo é a rivalidade. A rivalidade, né? A rivalidade, porque você pode brincar com quem é do Sport, do Náutico e do Santa. E o nível, na minha opinião, é maior do que equipes, não menosprezando um River do Piauí, o Rafael conhece, um Motoclube do Maranhão, e não chega nem aos pés das organizações dos clubes daqui do interior, de um Central, de um próprio Vitória, de um Salgueiro. E o nível é outro, Rômulo. Não podemos comparar um campeonato maranhense, um campeonato piauiense, um campeonato potiguar a nível do futebol pernambucano. É mais competitivo. Eu, particularmente, eu acredito que o futebol pernambucano ele tem essa magia, né? E quando se fala na Copa do Nordeste, como o investimento é maior, o nível vai ser maior. Mas a emoção, para mim, no meu ponto de vista, continua sendo o pernambucano, né? É onde tem essa no popular, greia, né? De um torcedor para o outro, né? Então, o nível, aí a gente não pode discutir. É a Copa do Nordeste, né? Mas a nível do pernambucano, ele leva essa emoção, né? O torcedor, ele tem essa paixão que é diferente dos outros estados, né? Até porque Pernambuco tem grandes equipes, né? Que aqui é muito difícil você ver aqui no estado de Pernambuco um torcedor do Flamengo, do próprio São Paulo. Do próprio São Paulo. O Rafael é exemplo, acompanhei o jogo do Rafael, Romulo, na época ele defendendo o Comercial do Piauí, ele enfrentou o Palmeiras, e até comentei com ele em off, Comercial do Piauí e Palmeiras. Na época o Rafael era zagueiro do Comercial do Piauí e Marcos era o goleiro do Palmeiras. Ao invés de virmos camisa do Comercial do Piauí, no jogo contra o Palmeiras, camisa de Vasco, de Flamengo, de Botafogo do Rio. E aqui em Pernambuco dificilmente você vê, Romulo. Quando tem jogos de Santa Cruz, exemplo com o Coriçaba do Maranhão, com outras equipes, e isso infelizmente acontece no futebol da Paraíba e no futebol do Piauí. Eu vou aqui fazer essa pergunta ao treinador Fernando. Ele tem propriedade para falar. Ele conhece muito bem o Campeonato Pernambucano, passou pelo Salgueiro, né? E eu queria que ele respondesse também para o torcedor da Tabocas FM.
Bom, se me permitir a sinceridade, a minha estreia no Salgueiro foi justamente na disputa de terceiro e quarto contra o Santa Cruz no Arruda, né? Quem fez todo o trabalho daquele ano, porque teve os méritos para levar a equipe do Salgueiro até a condição de disputar o terceiro lugar, foi o Cícero Monteiro. E na verdade eu disputei o brasileiro, né? Foi o brasileiro da Série C que eu disputei pelo Salgueiro. Se você me perguntar qual é a minha opinião em relação aos campeonatos estaduais, regionais, né? Que seria exatamente nos primeiros 4 meses de cada ano. O Brasil é o único país no mundo que tem campeonato regional, né? Outros não têm. E isso a gente tem que entender. Como vocês falaram, existe aí toda a peculiaridade de região, né? O estado do Pernambuco tem a sua, São Paulo tem a nossa lá e tal. E isso perdura por muitos anos, né? Desde que o futebol é futebol aqui no Brasil. Tem os seus prós e os seus contras, os campeonatos regionais, né? Os jogadores, principalmente, sentem muito isso, né? A longevidade de um jogador profissional no Brasil é totalmente diferente do jogador na Europa. Em função disso também, né? Porque você tem aí um período de janeiro a dezembro praticamente jogando, e o cara tem mais ou menos 15 dias para desfrutar as férias merecidas, e depois tem uma pré-temporada de 15 dias, que não é o suficiente. E isso acarreta, agora eu vou falar um pouco do nível técnico, acarreta, na minha opinião, mais malefícios do que benefícios para o futebol, para o atleta e tal. Porém, a gente tem que respeitar o olhar da imprensa, dos torcedores, dessa questão da paixão, né? E é aí que fica aí, eu deixo aí em aberto a grande questão, se é melhor, né, os campeonatos regionais ou não, né? Mas eu acho que, em se tratando de Brasil, um país com as dimensões continentais como a nossa, muito grande, né? Eu acredito que poderia ser feito de uma forma um pouquinho mais equacionada, de uma forma um pouquinho mais racional. Por exemplo, se poderia dar mais oportunidades para os jovens. Quero dar como exemplo o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense disputou o Campeonato Paranaense com o Sub-23 e foi campeão. Isso eu vejo como uma solução inteligente. Foi campeão da Supercopa Sul-Americana. Isso eu vejo como uma solução inteligente, né? Você oportuniza os novos talentos, né? E você resguarda, né? Aqueles atletas que vão disputar o campeonato mais importante dentro da temporada, que é a Liga, né? O Campeonato Nacional. Eu vejo assim. Ok, e você, Rafael? O que é que você acha dessa pergunta aí, a nossa enquete, podemos dizer assim? Pernambucano ou Copa do Nordeste? Eu sou sujeito a falar. Suspeito, né? Suspeito a falar, porque em 2016, 2015, 2016 e 2017 eu tive a oportunidade de disputar a Copa do Nordeste, né? E estou voltando ao campeonato pernambucano depois de 2006, que foi minha última passagem aqui. Certo. No Vitória, né? E devido a isso, o campeonato pernambucano, onde você vai trabalhar e fala que é pernambucano, as pessoas falam muito, né, da tradição. É uma vitrine, né? A tradição que é o campeonato pernambucano devido às torcidas, né, de esporte, Santa Cruz, Náutico, que é aquela paixão, como o próprio Osman falou. Aqui existe 3 clubes que são as paixões de todos os torcedores. Em outros lugares, como a Paraíba, o próprio Teresina, Piauí, Alagoas, e outros clubes, outros estados, né, do Nordeste, eles não têm
a paixão pelo time do seu estado. É mais, por mais os times de fora, do sul, né? E isso, às vezes, acaba prejudicando o investimento dos clubes, né? Que depende da torcida. E tem muitos que deixam de assistir um jogo no estádio para ir para frente de uma TV. Como aconteceu comigo justo nesse jogo contra o Palmeiras. E lá em Teresina existe muito torcedor do Palmeiras, né? É uma coisa incrível. Parecia que o Palmeiras estava jogando em casa, né? Parecia que estava jogando no Parque Antártica, né? Na época, né? Então isso, graças a Deus, a gente pôde ajudar um time do interior como Comercial a ter o jogo da volta, time que tinha recurso muito pouco através justamente disso, de não ter, né, essa torcida mais eficaz, né? Que é mais torcedores de outros clubes. E nisso a gente conseguiu ajudar ao clube com o jogo da volta, né? Graças a Deus, nesse dia eu pude fazer o gol, né? Que foi 2-1 o jogo e 2-1 a gente tinha o jogo da volta. E nisso a gente fez um ato, né? Deixamos uma história lá nesse clube e também, devido na época que eu passei lá, tinha 65 anos que existia esse clube e nunca chegou numa final de um campeonato piauiense. Graças a Deus a gente pôde dar um título, né, de campeão e em seguida foi vice-campeão, né? Uma coisa inédita no futebol piauiense. Ficou marcado no caso, né? Isso, devido como existe aqui, né, no Campeonato Pernambucano. Não existiu ainda um time intermediário ser campeão pernambucano, né? Sempre é os grandes, né? Vários estados aí já quebraram esse tabu, né? O próprio São Paulo, né? O estado de São Paulo, o Ituano foi campeão, né? Vários clubes do interior conseguiu essa Inter de Limeira, como o professor falou, né? E a gente vê que existe um trabalho dos times do interior também que está buscando igualar. Infelizmente, financeiramente não chega, mas pela qualidade do trabalho, dos próprios professores, né? Os próprios treinadores que vêm introduzir uma forma diferente de formação tática para o seu elenco, né? Seu time, e isso muda, né? Aquela mesmice que existe em futebol, de sempre trabalhar em cima de uma só coisa. E isso desenvolve, por isso os times do interior acabam sendo surpreendendo os times que têm um investimento maior. Entendeu? E eu acredito nisso hoje, né? Hoje, visto a camisa do Vitória, e por que não chegar a ser campeão? Graças a Deus, de 10 anos para cá, eu venho conquistando. Você é pé quente, né, Rafael? Graças a Deus, onde eu vou passando, se eu não fui campeão, mas estou disputando título. E por que não aqui no Vitória? Não vai deixar de ser um mesmo pensamento. A gente sabe, como eu acabei de falar, o investimento é menor do que os times maiores, mas o futebol se diz, como é o velho ditado, é 11 contra 11. Então ali dentro existe, cada um tem sua qualidade. Então aquele que sair na frente vai ter o êxito, né? Então acredito que os jogadores hoje que o Vitória tem em campo, né? O professor está implantando uma forma de trabalho tática para que o time venha se enquadrar naquilo que ele quer, a ideia que ele quer, né? Eu acredito que todos os jogadores estão comprando essa ideia para que a gente venha ter uma sequência muito boa nesse campeonato pernambucano, em busca de conquistar uma classificação. A mente de todos os clubes é ser campeão, mas a gente espera fazer um bom trabalho e seguir bem nessa caminhada. Ok, Rafael. Chegando aqui nos nossos estúdios, eu sempre digo que ele é o narrador clássico, né? É o Júnior Pessoa, daqui a pouquinho ele vai falar conosco, né, Osman? Você está ao lado dele aqui. A gente já tem algumas opiniões também dos torcedores, mas eu não posso esquecer, Everson, e amigo, torcedor, o Cangaceiro, rapaz. Ele é o representante, né, do Nordeste, de Pernambuco. E eu queria saber a sua opinião, Cangaceiro. Tome logo uma lapadinha de pitu, né? Só você que pode, aqui nos estúdios. Que papai Ô, Osman, bota aquela pitu pra ele, Osman. caretinha que papai faz, olha. Olha a caretinha dele. Essa desceu. E o tira-gosto? O tira-gosto é a manga, né? Olha, eu fico com o pernambucano, porque o pernambucano, pra mim, é uma visão muito óbvia. Não faz muito difícil, não, porque o ouvinte não vai entender. Porque, veja, o companheirismo e certo. A vivência daqui da cidade, porque eu era de Salgueiro. Você era de Salgueiro, vale salientar, não é isso? Salgueiro. Aí, por que o pernambucano? Porque resgata jogadores, tem uma visão mais óbvia e outra. É um rival que
eu gostaria de saber uma segunda pergunta. Por que é que às vezes só fica os 3 times para decidir o Pernambucano e os outros de Você fora não quer ficam fazer não? essa pergunta a quem? Ao Osman Prado, ao Botar o Osman, que é o treinador? federal, veja só. Já, olha, o Salgueiro já decidiu com o Sport. Foi Aí vem o roubado, não, Náutico, Central, Santa Cruz e os outros times ficam tudo para trás. Eu queria saber qual é o mistério do Pernambucano que não chega outro time diferente para ser campeonato. Boa pergunta. Eu não sei, não. Até agora eu tô. Só Osman, quero saber por quê. A gente vai para um bloco comercial para responder ou você quer responder agora? O comercial. Deixa eu falar aqui para a gente faturar. Pitu, bandinha de brasileiro. Essa que o Gangaceiro toma. Hoje é sexta-feira, é dia de Pitu. Segue fácil a sua corretora de seguros. Mandar um forte abraço ao Kleber e ao Sávio. Conserta Smart, a sua loja de celular aqui em Vitória, no Vitória Park Shopping. Via Brasil, a sua agência de carros novos e usado. Gravatar aqui em Vitória, de frente ao Vitória Park Shopping. Facol, Faculdade Osman Lins. Fair Play, né? Mandar um abraço a todos os amigos que estão ouvindo, ao grande Arthur Gomes, aí no Recife, ao Darlon Souza, que ligou, né? Mas a gente não poderia sair do roteiro do programa, viu, Darlon? E aí a gente não poderia atrapalhar o raciocínio aqui do treinador Fernando Alcântara. Querendo entrar, depois do bloco comercial, está aberto os microfones da Tabocas FM. Osman, você quer responder agora ou vamos faturar, Osman? Então, bota aquela pitu pra ele e vamos faturar. Tabocas FM, a mais ouvida. Chegou a hora de... O Grupo Cine apresenta esta semana. Então, Sr. Goku, me conta, por que quer tanto ficar mais forte do que já é? Dragon Ball Super Broly. Apesar da Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar e quer estar pronto para quando uma nova ameaça surgir. Mal posso esperar para enfrentá-lo. O que ele não imaginava era que o seu novo inimigo seria Broly, um poderoso Super Saiyajin sedento por vingança que deseja destruir todos que encontrar pela frente. Dragon Ball Super Broly. Assista também nas telas do Grupo Cine. Homem-Aranha, no Aranha Verso, Wi-Fi Ralph, Minha Vida em Marte, Máquinas Mortais, Aquaman e Bombomble. E atenção, de segunda a quinta-feira, todos pagam meia entrada. Aproveite nossas promoções. Garanta já seus ingressos através do nosso site. Acesse www.grupocine.com.br. Grupo Cine, no Vitória Park Shopping. A nossa programação tem um apoio cultural de... Segue Fácil, corretora de seguros. Fazemos os seguros de automóvel, vida, residencial, empresarial, equipamentos portáteis e planos de previdência. Faça a sua cotação agora. Ligue 3523-1690 ou no WhatsApp 819-8814-6252. Segue Fácil. Temos parcerias com as principais seguradoras do mercado, garantindo sempre as melhores soluções e com assistência 24 horas em todo o território. Segue Fácil. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Visite o site
www.segfacil.com e nas redes sociais, Facebook/Segfácil e Instagram/Segfácil Seguros. Rua André Vital de Negreiros 213, Matriz Vitória. Segue Fácil. Soluções em seguros com compromisso, credibilidade e ousadia. Play Esportes, padrões esportivos personalizados em geral, coletes de futebol, meiões, fardamentos, bolas e muito mais. Personalize o padrão do seu time na Fair Play Esportes, a marca que faz a diferença no mundo esportivo. Rua Grêmio, número 4, Alto Nossa Senhora do Amparo, Vitória. Fone 98581-4705. Fair Play Esportes, a marca da vitória. A marca da vitória. Feijoada lá em casa, hoje tem. Tira gosto pra acompanhar, hoje tem. Caldinho na mesa, hoje tem. Roda de samba, hoje tem. Conversa fiada depois do trabalho, hoje tem, hoje tem. Hoje tem alegria, hoje tem eu e tu. Mania de brasileiro, mania de pitu. Tá ensolarada, hoje tem. Aquela pelada, hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem alegria, hoje tem eu e tu. Mania de brasileiro, mania de pitu. Diz agora. Mania de brasileiro, mania de pitu. De novo. Mania de brasileiro, mania de pitu. Beba com moderação. De volta aqui com o nosso programa Papo de Futebol. Tem que pedir a direção mais tempo aí, viu, Osman? uma hora vai ser pouco aqui. Chegando, a gente já tem aí o Darlon Souza, que está entusiasmado, né, em falar e participar do nosso programa. Boa noite, Darlon Souza. Boa noite, Rômulo de Deus. Boa noite, Osman Prado, Everson Vasconcelos, grande Rafael, grande Fernando Alcântara, treinador e zagueiro da equipe. Você esqueceu do cangaceiro Júnior Pessoa, hein? Vai adiante. Meu amigo, os dois estão aí e eu tenho certeza que eu vou narrar muitos gols de vitória. Vou ver o Fernando aí gesticulando no campo, o Rafael defendendo na zaga, vai ser muito bom. Uma coisa que me chama a atenção, eu pergunto da enquete, né? Qual é o campeonato mais emocionante? Se é o campeonato pernambucano, se é a Copa do Nordeste? Certo. Na minha opinião, o campeonato pernambucano sempre movimentou emoções. Né? O narrador de minha emoção sempre muito bem disso. Mas a Copa do Nordeste tem um atrativo a mais. Né? O campeão vai fazer oitava de final da Copa do Brasil, tem aquele lereado todo, mas o charme, a greia, a alegria, a satisfação de ver um campeão sendo campeão em cima do rival. Só no pernambucano a gente tem essa emoção. Eu acho que o pernambucano, Rômulo e amigos da mesa, é um campeonato regionalíssimo. Né? A gente não vê torcedor do esporte torcendo para o Flamengo, não. Se você perguntar para o torcedor do esporte, ele diz assim: aqui no Recife você torce para quem? Esporte. Se você perguntar para ele, e no Rio você torce para quem? Esporte. Eu não vou deixar de torcer para o esporte, seja em qualquer estado, não. É esporte. Então, isso mostra ao torcedor que é um campeonato regional. Isso mostra que o regionalismo permanece firme e forte aqui em Pernambuco. Valeu, meu amigo Darlon, pela participação. E vá preparando aí para domingo, né, gritar os gols do Vitória. Cornélio de Barros, eu, Denis Lima, Javier Siqueira, Wellington Araújo, conferindo a vocês Salgueiro e Vitória. Pois é, o reencontro de Fernando Alcântara com a equipe do Salgueiro. E eu tenho certeza que Fernando Alcântara sairá vencedor com as cores do Vitória. Vamos torcer juntos pelo tricolor das Tabocas na estreia do Pernambucano. E em sequência, quarta-feira, 8h30 da noite, Arena de Pernambuco, a estreia do Vitória dentro de casa. Vitória Esporte. Vai lá, Rômulo de Deus, pega aí com o papo de futebol. Valeu, Darlon Souza. Eu estou aqui também com o Júnior Pessoa.
Esse é o narrador clássico, né? Tem aquele jogador clássico, o Raí, né? Que batia a bola assim, parava, pensava, né? É o Júnior Pessoa. Boa noite, Júnior Pessoa. É um prazer em ter você aqui no nosso programa Papo de Futebol. Boa noite, Rômulo, abraçando aos amigos da mesa. Olha a vinhetinha pra você relembrar, né? Relembrar a latinha. Júnior Pessoa. É verdade, a Tabocas FM, né, temos aqui uma afinidade muito grande com o pessoal da Tabocas, com a direção da Tabocas, com o Dr. Paulo Roberto. E de antemão eu quero aqui desejar boa sorte para o time do Vitória nesse campeonato pernambucano, ao professor Fernando Alcântara, ao Rafael, né, que é natural de Vitória, e abraçar os amigos da mesa, né, tem o Cangaceiro, né, a figura realmente sensacional com a camisa do Vitória. Ele é torcedor doente pelo Vitória. É torcedor do Vitória. O Everson, né, o Vasconcelos e também o nosso Osman Prado, né? Sabe tudo. Sabe tudo de futebol, rapaz. Então a expectativa é muito grande, né, na estreia do Vitória no próximo domingo. E a gente, pelo que estamos acompanhando do time do Vitória, é um grupo muito forte, né? Um grupo que está querendo brigar pela parte de cima da tabela. Então é um grande momento do Vitória. Vai enfrentar um forte adversário lá no Sertão, mas tem totais condições de sair com um bom resultado no próximo domingo. E estávamos conversando aqui com relação à questão do horário, né? Eu acredito que o horário favorece, né, para quem Vitória, né? Ao Vitória, porque jogar de 7 horas da noite é melhor do que jogar de 3, 4 horas da tarde lá aquele sol. Aquele sol. Então essa é a expectativa, né? E desejar boa sorte para o time do Vitória e para todo o timaço da Tabocas FM, uma grande equipe, né? A equipe esportiva da Tabocas, com o Rômulo, com toda a equipe, fazendo a bela cobertura do Vitória diante do Salgueiro e dando sequência, né, aos demais jogos no Campeonato Pernambucano. Ok, Júnior Pessoa, estamos com o presidente, Dr. Paulo Roberto. Boa noite, presidente, é um prazer. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos que compõem aí a mesa do programa. E boa noite à grande torcida do Tricolor das Tabocas. Aqueles que realmente amam as cores do clube, que defende não só a Vitória de Santo Antão, mas toda a zona da mata do estado. É um prazer falar com você. Boa noite, presidente, é um prazer nosso, né? Estamos aqui com o treinador Fernando Alcântara, o Rafael, e o Vitória pronto para esse grande jogo contra o Salgueiro, não é isso, presidente? O Vitória vem de uma pequena temporada, né, de treinamento, mas os profissionais estão trabalhando na equipe do Vitória, são pessoas que têm competência e estão sabendo trabalhar e têm espaço para a preparação, para que a gente possa realmente fazer uma boa campanha dentro do campeonato pernambucano. Queremos a equipe do Salgueiro, uma equipe que já está com mais tempo de treinamento. Ela também disputa a Copa do Nordeste, mas quando entra em cena, que entra as cores de Vitória, entra a realidade que foi dentro do campeonato pernambucano, onde os clubes procuram a todo custo atender a expectativa dos 20 campeões, e o Vitória é isso. O Vitória é raça, o Vitória é tricolor da Tabocas, que irá a campo nesse grande jogo, nesse grande clássico do interior, tem um jogo contra os clássicos, né, que a gente tem no interior do Sul, que é esse jogo contra a equipe do Salgueiro. Ok, presidente. Doutor Paulo Roberto, Osman, tem alguma pergunta, Osman? Tem não, né? Então aqui a gente está com a mesa aqui toda pronta. Se tiver alguma pergunta ao presidente, Júnior Pessoa, tem alguma pergunta? Já boa sorte, né? O presidente do Vitória, o doutor Paulo Roberto, juntamente com todo o timaço do Vitória no próximo domingo. O doutor Paulo Roberto, a gente vale ressaltar, vem fazendo um excelente trabalho. A gente sabe da dificuldade, né, que é fazer uma equipe, né, uma comissão com profissionais, né, de alto nível. Então a gente sabe o quanto é difícil. Então, doutor Paulo Roberto, nós queremos aqui parabenizar pelo trabalho, que continue nessa jornada, que o Vitória continue fazendo esse grande trabalho, né, desde a década de 90,
com grandes apresentações no Campeonato Pernambucano. Eu estou aqui com o nosso grande entrevistado do programa, né? O Fernando Alcântara. Eu queria saber se ele quer falar para o presidente também, Fernando. Boa noite, presidente. Boa noite, doutor Paulo. Em primeira mão, gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade que o senhor está me dando de voltar ao futebol nacional, né? Eu estava fora. E, assim, a grande colocação, o grande compromisso que eu quero ter e falar publicamente aqui para o senhor é que a gente vai estar trabalhando com o objetivo de desenvolver juntamente com o elenco de jogadores e a minha comissão técnica tudo que for de melhor para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Também gostaria de dizer que, embora a gente, e o senhor acabou de falar, que a gente está tem uma defasagem um pouquinho assim, em relação ao tempo de preparação, em relação a alguns dos nossos adversários, porém, tem aquela frase que fala a primeira impressão é que fica, né? Mas eu gosto do complemento dessa frase, que na verdade, a última impressão é que fica também. E a última impressão nossa foi deixada no compromisso que tivemos diante do América, né? Embora o resultado não tenha sido de vitória, mas a estatística do jogo nos deixou uma ótima impressão, uma última impressão. E é a partir da análise desse trabalho que a gente tem total convicção que a gente está no caminho certo e que nós vamos, passo a passo, conquistar e lutar pelos nossos objetivos. Presidente? Ok, então... Deixamos aí o microfone aberto aí para Databocas FM. Olha, o retorno está muito baixinho, eu não dei para conseguir. Certo, o retorno. E também não estou podendo acompanhar, queria que você passasse aí como é que a gente podia estar acompanhando ao vivo, que eu gostaria de até acompanhar, não sei por onde está transmitido. Pronto, eu vou passar, no caso o senhor pode entrar pelo tabocasfm.com.br ou pelo canal do YouTube, Rádio MR Oficial. No WhatsApp que a gente acompanha. Agora, para encerrar a participação, certo, eu quero que vocês que fazem parte da imprensa e quem está nos ouvindo, que saibam qual é a dificuldade que se tem para se fazer o futebol. O futebol é muito difícil de se fazer, e principalmente hoje, Vitória de Santo Antão, na condição que se tem. São poucos abnegados. Eu agradeço até aos jovens que estão me acompanhando dentro dessa diretoria, outras pessoas que estão ligadas diretamente, fazem porque são ligadas diretamente à pessoa de Paulo Roberto, porque fazer futebol nessa condição, sem ter esse apoio, sem ter esse incentivo, e as pessoas não entenderem que esse tricolor das Tabocas, que aqui se encontra em Vitória de Santo Antão, é vice-campeão brasileiro de futebol feminino por 2 oportunidades, é 3 vezes campeão da Série A2 do estado de Pernambuco, foi 5 vezes campeão do interior, disputou Copa, disputou Série B do Campeonato Brasileiro, disputou vaga para ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que já fez e faz belas campanhas dentro do Campeonato Pernambucano e hoje passa em Vitória de Santo Antão, assim como o nosso co-irmão Veracruz, uma situação que jamais poderia passar. Pense bem, pessoal, futebol precisa de apoio. E Vitória de Santo Antão, por intermédio dos poderes constituídos, não apoia de forma nenhuma e ainda prejudica as equipes que aqui defendem a nossa cidade. Eu quero convocar você, torcedor, que acompanhe o Vitória, que dê a força para o Vitória, porque fazemos o Vitória dentro de campo,
fora de campo, levando a equipe para transmissão, fazendo tudo pelo futebol pernambucano com esses abnegados e simples. Mas o Vitória, com fé em Deus, vai fazer uma bela campanha com o trabalho desses profissionais. O Vitória é raça. Um abraço. Aí falou o presidente, doutor Paulo Roberto, e aí, torcedor, a gente pede a você que vá, né? Dê esse incentivo, indo a campo, né? Colaborando, né? A gente sabe o quanto é difícil fazer futebol no interior. Se a gente for falar aqui, a gente vai passar mais 1 hora da dificuldade de fazer o futebol no interior. A gente pede que o torcedor vá a campo e assim vai diminuir as despesas, podemos dizer assim, com patrocinadores. Tem mais alguém na linha aí, Osman? Fala, torcedor! Fala, torcedor! Fala, torcedor! Boa noite, Aristeu! Boa noite, meu amigo Romulo. Boa noite a todos da bancada aí. Parabéns por este programa. Estava escutando aqui agora e estou ficando muito feliz em ver você fazendo esse programa junto com o Orman, aí o meu parceiro aí da tarde. E também mandando um abraço bem forte para o doutor Paulo Roberto, que é um baluarte sobre o time do Vitória. Vitória de Santo Antão hoje tem um grande representante, por causa do esforço do doutor Paulo Roberto. Ô meu amigo forrozeiro Aristeu, você acha melhor o campeonato pernambucano ou a Copa do Nordeste? Qual que você gosta mais? Eu adoro o campeonato pernambucano, por causa que nós temos aí em nível nacional um representante representando a gente. Tá certo. E qual é o seu time de coração? Quer dizer, eu sou tricolor, né? Tricolor do Arruda ou tricolor das Tabocas? O tricolor do Arruda e o tricolor das Tabocas. Aí tá certo. Então, não posso deixar essa chance, né, Fred? E tricolor das Tabocas, principalmente, que mora no coração de todo vitoriano. Pronto, você tá convidado para o jogo, não em Salgueiro, né? Que vai ficar um pouquinho distante, mas lá em São Lourenço, né, na Arena Pernambuco. Então já está intimado para você ver o Vitória contra o Sport, tá certo? Corretamente, né, pai? Vamos dar os parabéns. E eu quero a vitória domingo, o time do Vitória trazer o resultado de 2-1 pra gente aqui, com certeza. Ok, obrigado pela audiência. Grande forrozeiro Aristeu do Baião participando aqui no Papo Futebol. Meu amigo Everson, você tem aí algumas opiniões, né? Que a gente já está chegando aqui, estourando o horário. São 9h09. A gente não falou ainda do Vitória. Né? Eu sei que a agenda aqui do nosso convidado, o Fernando Alcântara, já está. Ele daqui a pouquinho tem que sair, que amanhã ele vai acordar cedo. Ele já tá olhando aqui. Salgueiro. Ele já tá olhando então, a hora aqui. Não posso deixar ele muito preso, sua filhinha. Agora, o Romulo, ele deu um comentário muito bom. O Aristeu disse 2-1, ele disse assim: tira esse 1, 2-0 para o Vitória. Tanto, né? Vamos bem rapidinho. É isso aí, temos 2 recados, Osman. Pronto, temos 2 recados aqui dos nossos torcedores. Vamos lá. Fala, torcedor! Fala, torcedor! Fala, torcedor! Eu sou o Caissara de Vitória de Santo Antão, conhecido por Caissara Massagista de Vitória de Santo Antão. Eu trabalho pelo time de campeonato de bairro mesmo. A Copa do Nordeste eu acho muito boa, porque entra mais dinheiro, o recurso sempre é bem melhor, né? Aí o Pernambucano também é bom, mas preferência é a Copa do Nordeste. Sara. Boa noite, meu nome é André, moro na Bela Vista. Eu também vou seguir a mesma opinião do colega aqui. Eu acho a Copa do Nordeste melhor pela premiação, pelo título. Eu não estou desprezando o Campeonato Pernambucano não, mas na minha opinião hoje a Copa do Nordeste é bem melhor. Não só a campanha dos times, a briga com os outros times do Nordeste, como a premiação. A premiação maior. Também tem vaga, parece que ganha vaga para a Libertadores, para a Copa do Brasil. É isso. Minha opinião é a Copa Nordeste, a preferência.
a participação, é isso, Edson. Vai na bola, Edson. É isso aí, a participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp da Tabocas FM 35233304. A gente sabe que a opinião, ela foi posta aqui na nossa mesa, na nossa bancada. Você pode participar, é isso aí, o nosso programa tá chegando já ao final. Tá chegando já ao final. A gente fica empolgado, né? Oi? Eita, faltou a pergunta de Osman. Pode falar, irmão. Osman, Cangaceiro. vamos botar aquele... Peraí. Deixa o Cangaceiro falar. Eu só tô observando você... Tá fugindo, hein, Você Osman? fugindo da minha pergunta, que é uma pergunta importante e tem gente de olho aí na sua pergunta. Tô ligado, principalmente Salgueiro. Qual a pergunta, Cangaceiro? Você lembra ainda? Pra ele relembrar. Lembra, ele perguntou por que Pernambuco ainda não teve um clube do interior como campeão. Boa. Isso, e aí? Vou responder. Investimento dos principais presidentes de federações, eu acho, não dos times, e sim de uma federação. Porque já tivemos, como bem falou o Rafael, o Campeonato Paulista já teve 8 anos como campeão. Tivemos no Paraná a surpresa que o próprio Fernando Alcântara foi o treinador, Paranavaí, como uma das surpresas no futebol, do futebol paranaense, desbancando Atlético Paranaense. Rio Grande do Sul também já tivemos um time do interior. O Novo Hamburgo, Rômulo, com tá faltando o saudoso né? técnico o Beto Campos. E em 2011 teve o comercial que o Rafael fez parte. O Aníbal Lemos montou uma equipe praticamente desconhecida e surpreendeu como vice-campeão. Então, para mim, o que está faltando para Pernambuco ter um time do interior são investimentos dos grandes, dos poderosos nas equipes do interior. Essa é uma boa pergunta, Osman, e a você ouvinte. A gente vai deixar essa pergunta aí como tema do próximo programa, né, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, não é para que a gente possa comentar, porque aí vai dar panos para manga, né? É verdade. Vai ser um bom programa, tá certo? Boa pergunta, viu, Cangaceiro Destemido? Mas a gente vai chegando ao final, eu só falar 3 minutos do Vitória, porque sabemos o compromisso, né, do treinador, o Fernando Alcântara, o Rafael, e a gente agradece, né, em a direção do Vitória ter liberado né, ao presidente, Dr. Paulo Roberto, ao Luciano Abreu, que foi essa pessoa que é da assessoria, fez essa ligação. Então a gente já entende o horário, já são 9 horas e 13 minutos. Né? Então a gente, para finalizar, eu já queria colocar o hino do Vitória, viu, Osman? Para que a gente possa encerrar. Eu sei que tem várias perguntas, a gente agradece ao ouvinte, né? à audiência, né? Everson, Osman, Cangaceiro e a todos. E aí a gente vamos falar agora do Vitória, vamos estipular em 3 minutos, para que a gente possa perguntar ao ao treinador, o Fernando Alcântara, o grande desafio. Primeira partida, é um jogo lá no Cornélio de Barros. Como é que a equipe está para esse grande desafio? Se vocês me perdoem, é uma das perguntas que eu acho que melhor representa esse debate, essa questão toda, essa noite de bate-papo, né? Porque me dá a oportunidade de poder, de forma responsável e profissional, falar sobre esse compromisso tão importante. Se trata de uma equipe que está buscando uma identidade, como vocês vêm falando, né, que eu estou tentando implementar uma ideia de jogo, um modelo de jogo, e que, mais uma vez, eu sempre gosto de falar, apesar do pouco tempo, os jogadores têm correspondido de forma satisfatória dessa questão, porque eles estão comprando a ideia. E quando isso acontece, facilita muito para a gente que está no comando. O adversário, todos nós sabemos, é o atual vice-campeão, se eu não estiver enganado. O ano retrasado. Foi o Central. O ano retrasado foi 2017, que 2017. Foi aquela. Exatamente. E passaram 40 dias, né? E aí desmontou o time do Salgueiro e o Sport é campeão. Mas vamos deixar de lado. Me perdoe a falha. Não, tudo bem. E professor, essa questão, voltando aqui para o jogo, né? O Salgueiro tem tido durante aí alguns, vamos dizer aí, os últimos 5 anos,
está sempre chegando entre os 4, pelo menos, né? Comigo também foi assim. Em 2014 eu tive a oportunidade de estrear dirigindo o Salgueiro e dando aí o 3º lugar para eles na época. Então a gente tem que encarar esse jogo de uma forma bastante responsável, sabendo que um jogo não se perde, não se ganha de qualquer forma, mas se perde. Então temos que ter organização, temos que ter atenção do início ao fim para realizarmos um jogo equilibrado em todos os aspectos que um jogo de futebol exige, para que aí, a partir dos detalhes, a gente consiga surpreender o adversário, que não é fácil, na casa deles, e quem sabe trazer os 3 pontos lá de Salgueiro. Osman, tem alguma pergunta? Osman, a gente já está com o horário aí, mas sempre uma pergunta sua é bem-vinda. Rômulo, acompanhei o jogo ontem, Confiança 0, Salgueiro 1, e vi, professor, uma equipe bastante básica, o time do Salgueiro, atuando no 4-3-3. E ele atuou praticamente sem o Cássio Ortega, que pode ser um dos trunfos do Salgueiro, que o técnico Sérgio Chini preservou alguns dos jogadores. E força máxima contra o time do Vitória, que ele colocou o Luciano ontem no banco de reservas, que é um jogador que o senhor conhece, trabalhou com ele, com o Luciano. E daquele elenco de 2014 que o senhor trabalhou no Salgueiro, só 2 continuam: Luciano como goleiro e o Marcos Samandaré, que hoje é auxiliar do técnico Sérgio China. O que fazer para tentar neutralizar essa boa equipe do Salgueiro, com bons jovens valores, o Tarcísio, que passou no Atlético Pernambucano, e essa dupla de ataque, Miller Fernandes e o Tomás Anderson? O que a gente vem trabalhando exatamente é sobre o equilíbrio que a nossa equipe deverá demonstrar durante a competição, que é justamente no momento das transições, na defensiva e na ofensiva, né? E a compactação, que para mim é a alma de uma equipe, saber marcar, né? Saber pressionar o adversário quando a gente estiver sem a posse da bola, para aí sim poder, ao recuperar a posse da bola, poder fazer os danos necessários para fragilizar o sistema defensivo do adversário e conseguir os nossos objetivos, né, na transição ofensiva. O Rafael está aqui, a gente já vem trabalhando juntos aí na pré-temporada, e ele pode dizer melhor do que qualquer um aqui o quanto eu sou exigente na questão da organização defensiva, da marcação, da pressionar o homem da bola. Você tem um 4-3-3, você já está ao me passar um 4-3-3, você já está demonstrando quais são suas intenções. Você vai ter 3 jogadores à frente para tentar fazer aí da sua transição ofensiva mais aguda possível, para levar perigo ao sistema defensivo do contrário. Porém, a bola tem que chegar lá, né? Então a gente tem que cuidar para que essa bola não chegue com tanta qualidade, tirando sempre que possível o raciocínio do passe do portador da bola. Ok, Osman. Então, respondido, né? O treinador, o Fernando Alcântara, a gente vai chegando ao final. Eu queria que o Rafael falasse também. A gente tem aqui um time, um esboço, né? Mas antes, Rafael, como é que está aí a sua expectativa para esse jogo? A expectativa é muito grande, né? Apesar que estou ouvindo agora, né, de trabalho, né, que o professor vem plantando, né, durante toda essa pré-temporada. Acredito que ele que vem passando para todos os jogadores, estão analisando da melhor forma possível, para que a gente venha surpreender o Salgueiro, né? Como você frisou, eu acabei esquecendo de falar que em 2017 eu fui vice-campeão pernambucano também, quando eu cheguei lá, né, no Salgueiro. Devido a esses 40 dias que passou para ter o jogo final, né? Acabamos sendo prejudicados. Quadro, né, de vídeo, né? Aquela coisa toda. Infelizmente foi uma falha muito grande, e para você ver, foi aos olhos do juiz, com todas equipamento, né? Infelizmente
Realmente, eu Esse achei é mais que foi... um tema para o nosso programa aqui, para futebol. Justamente, da forma que a gente está falando sobre futebol, tem que analisar isso, porque sempre o grande é favorecido, né? E a gente tem que ficar bem precavido com isso, porque o futebol, infelizmente, como ele falou, porque um time do interior ainda não foi campeão, né? Eis a questão, né? Então, o que eu quero dizer é que a equipe vem firme, vem trabalhando forte para dar sequência e fazer um campeonato belíssimo com grandes jogadores que o professor está tendo em mãos e que o presidente Paulo Roberto também contratou a dedos, né, junto com toda a diretoria, e esperamos a todos, né, a ansiedade de fazer esse primeiro jogo em busca de uma grande vitória fora de casa. Ok, Rafael, desejamos muita sorte, né? Mas, além de sorte, que você realmente faça um belíssimo campeonato, né? Com o trabalho que você vem fazendo, porque sorte não existe, né? Existe competência. Mas, eu tenho uma fila aqui que o Osman Prado me passou, e o Fernando Alcântara tá olhando aqui, né? Não sei, ele já tá com sono, mas eu vou passar. E se ele disser a mim, ele tá analisando, viu, escalação, né? E aí, não foi ele que passou, que fique bem claro para o ouvinte e o internauta. Não é a escalação oficial. O Samuel é o goleiro, Felipe Almeida é o lateral direito, o David Queiroz é o 3, o 4 é o Jean e o 6 é o lateral esquerdo, o Erasmo. O meio-campo, eu tô sendo treinador agora, né? O Iris é o 5, o Caissara. Osman, eu acho que ele não vai, mas deixa eu ver se ele vai querer dar alguma. Olha. É o 7, Rogerinho. É o 8, o Manel Chuva é o 10, o Gilmar, o 9 e o 11 é o Val. Tem alguma coisa a falar, professor? Eu só vai dizer boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação, professor. É um prazer, espero que você venha mais vezes, né? E a gente fica muito grato pelo convite, você aceitou, trazendo sua filhinha, e que Deus abençoe a sua família, né? Ao Rafael também, que também cedeu o seu descanso, numa sexta-feira, um dia antes do jogo, né, para viajar, e veio até a Tabocas FM. Agradecemos, né, em nome de toda a equipe da Tabocas e o Papo de Futebol, ao Júnior Pessoa, esse grande narrador esportivo, né, aqui da cidade de Vitória. Eu queria seu boa noite final, certo, Júnior? E venha mais vezes, tá bom? Com certeza, né? É o primeiro programa, o Papo, né, de Futebol, né? Um prazer muito grande participar com vocês. E vou ficar acompanhando a transmissão da Tabocas FM, torcendo pro time do Vitória. Começamos no domingo. A partir das 18 horas. Vou estar já baixei o aplicativo Tabocas FM. Isso. E vou acompanhar com certeza, torcendo pro time do Vitória, para que ele faça um bom campeonato, né? E sem dúvida vai fazer, porque temos um grande elenco, né? Trata-se de grandes jogadores, a experiência do Rafael, a qualidade técnica, a experiência do treinador, né, do Fernando Alcântara, juntamente com vários outros jogadores. O Gilmar, né, que é um jogador experiente, que faz parte hoje do elenco do Vitória, uma bela aquisição através do presidente do Vitória, Dr. Paulo Roberto. Então, estamos aí na expectativa de um bom resultado fora de casa e de um bom campeonato do time do Vitória em 2019. Antes de me despedir, eu gostaria aqui também de agradecer a todos os componentes da comissão técnica, o Janilson, um profissional que eu conheci aqui, e a gente está aí tendo essa oportunidade de conhecê-lo profissionalmente como pessoa, um cara que vem me ajudando aí muito, o próprio Alexandre, que todo mundo sabe que é conhecido aqui como Xande, né? O preparador físico, o Diego, que também não tem medido esforço para nos ajudar, né? O Valber, um garoto que está iniciando a carreira, e muito bem à frente dos goleiros que nós temos, né? Toda a comissão técnica, ao Beto Coelho, ao Alan Rocha, ao irmão, ao Jones, ao Firmino, são as pessoas, me perdoe se eu estou esquecendo alguém, mas são as pessoas que vêm trabalhando diuturnamente para que o nosso elenco, a nossa equipe entre em campo no domingo e faça o melhor papel possível na estreia do Campeonato Pernambucano. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. É com você, Edson.
Isso aí, também agradeço muito essa estreia. A gente estava ansioso durante o início da semana, né, Rômulo? Vamos colocar o Papo de Futebol novamente no ar com a nova temporada 2019. Estamos aqui satisfeitos, né? Foi um dia ótimo, com a grande audiência. Agradecemos muito aqui a presença de todos da bancada. E é isso aí. Sexta-feira que vem a gente tem mais Papo de Futebol. E domingo, você aqui no plantão, né? Domingo eu estarei aqui com o Osman Prado no plantão aqui da Jornada Esportiva, já realmente preparando o torcedor, trazendo de tudo o que acontecer ou no pré-jogo do Salgueiro e Vitória, já a partir das 18 horas, viu, Rômulo? Então é isso. A gente aguarda todos vocês aqui na Tabocas FM. Agradecemos muito a audiência de você que está em casa, no seu carro, no seu celular, também aqui no YouTube, vendo na sua Smart TV. É isso aí. Agradecemos muito. Sexta-feira que vem a gente está novamente com o Papo de Futebol. Mas antes, temos um compromisso. Domingo teremos domingo e quarta, né? 2 compromissos aqui também com a Jornada Esportiva da nossa Tabocas FM. Muito obrigado e até a próxima. É com você, Osman. Obrigado, Rômulo, aos amigos presentes, ao Rafael Araújo, Fernando Alcântara, ao nosso cangaceiro, ao Everson, ao grande narrador, que eu sou fã desse cara, o Júnior Pessoa. E lembrando que domingo estaremos aqui a partir das 18 horas, transmitindo ao vivo esse grande jogão de bola Vitória e Salgueiro, Salgueiro e Vitória. E na quarta-feira, direto ali no Pernambuco, Vitória Esporte. E na segunda-feira, as informações na resenha de placa na Tabocas FM. Ok. Cangaceiro Destemido, dê suas palavras finais. A última palavra que eu tenho que falar é: eu quero agradecer a oportunidade que me deram aqui. E outra coisa, eu tô torcendo e a gente vai chegar lá. O meu sonho. O meu sonho é que o Vitória seja campeão pernambucano. Muito campeão. E tem uma coisa. Senão papai manda você pra casa. Se cuide que o Vitória tá com sede, viu? Aí. Rafael, é com você. É um prazer imenso estar com todos, agradeço o convite, né? Espero que tudo que foi falado aqui, os torcedores venham abraçar, né? Mais uma vez, mais um ano que está sendo feito esse elenco, né? Com novas ideias, com novos jogadores, que está também, como falou o nosso amigo Cangaceiro, com sede de trazer os objetivos que todos querem traçar para o Vitória, né? E quem sabe a gente pode ser a surpresa aí desse ano de 2019 no Campeonato Pernambucano. Tomara. Então, finalizando, eu quero deixar essa lembrança aqui para o treinador Fernando Alcântara. Essa é de Vitória, a Pitu, né? Grande nosso patrocinador aqui, um estojo belíssimo. É todo seu, sei que ele não vai vir, né? Mas vai deixar lá na sua estante, né? Esse presente da Pitu, mania de brasileiro. Essa realmente é vitoriense, tá bom? Então, Fernando, mais uma vez, obrigado pela participação, a todos que estiveram conosco, aos nossos patrocinadores Pitu, Segue Fácil, Conserto Smart, Via Brasil, Facol e Radar e Fairplay, tá bom? A todos uma grande noite. Lembrando, quem perdeu esse programa aqui pela Tabocas, estaremos no canal do YouTube, Rádio Meia Oficial, e você vai lá, se inscreve também no Papo de Futebol, né, no nosso canal no YouTube, tá bom? Então fica com Deus e Vitória é raça. Valeu! Acabou esse papo de futebol agora na Rádio MR. Até a próxima!